Ô, Cortella, existe uma teoria nova aí que diz o seguinte, que nós, essa geração aí que tá vivendo e tal, a gente conseguiu tudo o que o consumo poderia dar. Que a gente tem muito consumo hoje em dia. E que isso gera uma ansiedade, porque hoje em dia você sempre acha que tá faltando alguma coisa na tua vida. Então, eles dizem o seguinte, que você tem que limpar, deixar exatamente o necessário para você ficar mais calmo, para você falar, isso é legal, isso é o suficiente para mim. Você acha que vai para isso ou você acha que esse consumo vai ficar, eu preciso do iPhone 7, do 7S, 7 3 tal? Você levantou bem. Simplicidade não é sinônimo de carência. Simplicidade é sinônimo de suficiente. Uma vida simples não é aquela na qual haja carência. Uma vida simples é aquela na qual haja suficiência. Suficiência de comida, suficiência de afeto, suficiência de socorro de saúde. Nós não podemos confundir abundância com desperdício. Nós não podemos confundir abundância com descarte inútil. Hoje, uma parte da sociedade vive aquilo que a gente chama de uma consumolatria, uma adoração do consumo que gera infelicidade em sequência. Há um grande pensador africano que viveu na Europa no século V, chamado Agostinho, que católicos, ortodoxos e anglicanos chamam de Santo Agostinho. Pois bem, Agostinho tem uma frase que você e eu temos de meditar sempre. Ele dizia, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Isto Não é, sacia a não fome. mata a fome quem lambe o desenho de um pão. E nós estamos lambendo o desenho, achando que aquilo é o real. Essa virtualização do mundo, em uma certa medida, que é a transformação de átomos em bits. Um mundo digital exagerado, ele sem dúvida colabora imensamente. Por exemplo, eu adoro poder encontrar os meus netos pelo Skype, vê-los dentro de uma capacidade de transmissão. Mas isso não substitui a presença, o toque, o aroma, o aperto. Esta ideia de uma virtualização exagerada, ela gera uma insatisfação. É mais ou menos quando a gente lê de modo exagerado revistas de culinária, ou quando eu era mais jovem, as revistas de mulheres nuas, em que aquilo gerava em você angústia, porque aquilo era, como era inatingível. Primeiro que não há um ser daquele jeito, assim como não há também nenhum prato que todo mundo tem em casa, todos aqueles ingredientes que você tem que fazer. Essa ansiedade que vem, ela é resultante de um consumo que confunde desperdício com abundância. Mas a ansiedade é porque a gente tem muita escolha. Tem excesso de escolha. Não é determinado... A gente cai numa armadilha que um dia Lewis Carroll escreveu. Vocês sabem que Lewis Carroll era um professor de matemática no século XIX, britânico, cujo nome de batismo era Charles Dodson. Para ele escrever livro, ele escreveu Alice no País das Maravilhas, ele escreveu como pseudônimo de Lewis Carroll. Aliás, uma brincadeira que todo mundo sabe, né? Alice não chama Alice à toa, né? Porque os iniciais dele em inglês é LC, né? Lewis Carroll, que é o mesmo som que Alice em inglês. Ora, quando Lewis Carroll faz a obra, ele cria ali uma coisa que a gente não pode esquecer. Eu li dezenas de vezes Alice no País das Maravilhas. Eu não vi o filme do Tim Burton, mas eu li muitas vezes o livro. E tem alguns personagens que eu acho maravilhosos. Primeiro que Alice no País das Maravilhas é um livro de filosofia. Aliás, todo o filme Matrix, o primeiro deles, que é o único que faz sentido, né, ele é todo em cima do Alice. Se você se lembra, né, em cima, a Alice, a história do Alice no País das Maravilhas, é uma menina que está andando no jardim, cai num lugar, não sabe onde está, vai atrás de um coelho branco, e aí nada mais faz sentido. E o Matrix começa com isso. Né? O Keanu Reeves está ali, é chamado de Neo, né? O novo em latim, está no micro e começa a aparecer na tela, Follow the White Rabbit, né? Siga o coelho branco. Nessa hora toca a campainha, abre a porta, tem várias pessoas, entre elas uma menina com um coelho branco tatuado. Aí começa a história. Você quer a realidade, você quer a ilusão? Claro que a gente quer a ilusão. A ilusão do número de amigos, a ilusão de que você é gostado porque alguém dá like, a ilusão de que você é alguém que está vivendo uma vida feliz porque você pode postar toda hora o que você está comendo. Mas sozinho te dá uma tristeza imensa. Pois bem, no Alice no País das Maravilhas, você falava do excesso de escolha, ela tá perdida, não sabe onde está. E tem uma personagem que eu acho maravilhosa, que é um gato, que aparece e desaparece várias vezes, aparece só o rabo dele, só o sorriso. Na segunda vez que a Alice o encontra, ela encontra outras vezes, o gato tá lá no alto e ela que tá perdida caminha por lá e vê o gato e fala assim, por favor, o senhor pode me ajudar? O gato fala, claro, com aquela voz bonômica de gato britânico. E ela diz assim, por favor, pra onde vai essa estrada? O gato diz, pra onde você quer ir?
que é a grande pergunta da vida. Sim. E aí ela disse, eu não sei, eu tô perdida. E ele responde, o gato, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Por isso, uma parte dessa consumolatria, desse consumo desesperador, advém da capacidade que algumas pessoas estão tendo de não fazer escolhas, de achar que pode escolher tudo e o resto, de ter tudo agora já ao mesmo tempo junto. Por isso... A frustração, ninguém quer se frustrar. Claro, mas a frustração é parte da vida. A vida não é como um game em que você reseta e ele começa outra vez. Não dá pra dar stop. A vida não tem recuo digital. Não dá pra dar um hero ainda nem um forward. Em que você vai e faz, a não ser na memória. Nós estamos criando uma geração de pessoas, e a responsabilidade é nossa, de adultos, que confunde desejos com direitos. Que acha assim, eu quero, você tem que me dar. E existe a necessidade de esforço em relação a isso. E mais do que tudo, a ideia de simplicidade. Por que nós, que moramos em São Paulo, passamos por uma crise de abastecimento de água imensa, que agora, de maneira perturbadora, está sendo sanada, né? Porque nós confundimos abundância com desperdício. E porque tinha facilidade de acesso à água, então a gente escovava os dentes com a torneira aberta, para quem faz a barba, o fazia deixando, o banho no chuveiro ficava um tempão, as pessoas, em vez de juntar a louça de uma vez dentro da pia, não para deixar para o dia seguinte, mas juntá-la e lavá-la de uma vez, né? Aquele desperdício. Por isso, volto e aí concluo uma coisa que você disse: simplicidade. Simplicidade não é carência, é suficiência. Ou a humanidade entende isso, ou nós vamos nos destruir. A pessoa diz assim, Cortella, fica tranquilo, porque a humanidade está evoluindo. Eu queria lembrar uma coisa que a gente não pode esquecer. A palavra evolução, usada inclusive pelo Darwin, não significa melhoria, significa mudança. Sim. Câncer também evolui, problema também se desenvolve e falência também progride. Tanto que quando um de nós morre, no nosso prontuário no hospital, o médico responsável anota no prontuário, evoluiu para óbito.